Quantas vezes levantamos grandes questionamentos diante de Deus, mas não ficamos quietos na Sua presença, esperando a resposta? Talvez porque pensamos que não haverá resposta. O fato é que não basta dirigirmos nossa oração a Deus, precisamos esperar até que Sua resposta ecoe em nossos ouvidos ou repouse em nossos corações. Essa foi a atitude de Abacuque e é o início do nosso assunto de hoje. Abacuque não fez seus questionamentos a Deus porque achava que Deus estava errado e precisava se explicar. Ele os fez porque sabia que estava errado e precisava ser corrigido. Suas perguntas eram um convite a Deus, dizendo: Deus, não entendo o que tu estás fazendo, mas sei que sempre estás certo em todas as coisas. Por favor, fala comigo e me corrige. Deus respondeu a Abacuque com uma ordem para que ele registrasse aquele momento de perguntas e respostas para o benefício de outros. A revelação que estava sendo dada ao profeta era sobre algo que aconteceria em um futuro próximo e que afetaria toda a nação. Portanto, não era apenas para ele, todos os outros deveriam saber. Por isso, a mensagem deveria ser inscrita de forma clara e legível, para que o leitor pudesse passar os olhos rapidamente por ela e a entender. Podemos encontrar aqui uma ótima analogia entre Abacuque e aqueles que ministram a palavra de Deus. Primeiro, Abacuque precisava ter a visão. O pregador não pode fazer ninguém ver o que ele mesmo ainda não viu. Depois, Abacuque precisou tornar a visão conhecida e compreendida. Por isso, recebeu a ordem de escrever a visão de forma clara e legível. O pregador deve ministrar de tal forma que a palavra de Deus não apenas seja ouvida, mas também seja compreendida e gravada no coração dos seus ouvintes. Ele deve relacionar a verdade de Deus com a vida real de quem a ouve. Enfim, Abacuque se posicionou para ouvir a resposta divina. Ao responder ao profeta, Deus primeiro lhe assegurou que estava vendo a soberba dos caldeus, ou dos babilônios, e sabia que não havia retidão no seu interior. Todos nós sabemos que a soberba está em toda parte. É um pecado universal. Seja entre os grandes homens do mundo ou entre os mais pobres e miseráveis, a soberba pode ser encontrada. E onde quer que se encontre, é sempre repugnante diante de Deus. Em contraste com os soberbos, existem os justos, cuja vida é baseada na fé em Deus e não na soberba que enxerga apenas a si mesmo. A famosa declaração "o justo viverá da fé" é uma das mais importantes citadas nas Escrituras. Ela é citada 3 vezes no Novo Testamento apenas para revelar a plenitude do seu significado. Ela destaca o contraste entre orgulho e fé, ressaltando que a verdadeira vida é encontrada na confiança em Deus. No versículo 5, começa a denúncia contra o Império Babilônico, representado aqui por um único líder, descrito como intoxicado com seus sucessos e sem limites para a sua ambição. O seu temperamento insaciável é representado aqui por 2 emblemas proverbiais, a morte e a sepultura. A expressão "todos esses povos" refere-se às nações vencidas pelos caldeus, que levantariam uma parábola e um provérbio contra eles. Alguns traduzem essa expressão como um cântico satírico irônico. Em seguida, são pronunciados uma série de ais sobre 5 pecados diferentes dos perversos babilônios, afirmando que a justiça de Deus prevalecerá finalmente sobre o mal e a corrupção. E note que todos esses pecados são comuns ainda nos dias de hoje. O primeiro pecado é a ambição egoísta, referindo-se àqueles que aumentavam suas riquezas por meios injustos. Os babilônios tinham depósitos enormes de bens roubados e saqueados de pessoas desamparadas, mas Deus os advertiu que um dia eles é que seriam saqueados, o que de fato se cumpriu.
O segundo pecado é a ganância. Os babilônios tomaram terras que não lhes pertenciam a fim de construir, com lucro injusto, casas que lhes garantissem proteção. Sendo gananciosos, fizeram o possível para se proteger, mas todas as suas melhores defesas em breve seriam em vão. O ganancioso pensa apenas em lucro, mas acaba perdendo a própria alma. O terceiro pecado é a exploração do povo. Conquistadores poderosos construíram a Babilônia, saqueando e arruinando injustamente muitas outras cidades e explorando ao máximo os prisioneiros de guerra com o trabalho escravo. O versículo 14 é introduzido aqui em contraste com a glória passageira da Babilônia. Seus belos palácios foram construídos apenas para que o fogo os destruísse, mas a glória de Yahvé seria conhecida em toda a terra e jamais seria apagada. O quarto pecado é a embriaguez e a violência. A embriaguez literal não é o ponto aqui. As expressões metafóricas usadas aqui são retiradas da vida cotidiana, onde um homem dá bebida a outro a fim de embriagá-lo com o propósito de satisfazer sua própria lascívia às suas custas ou de se deleitar com sua vergonha. Assim eram as armadilhas de Nabucodonosor e dos caldeus para obter vantagem sobre outras nações por meio de astúcias políticas, com pretensões de amizade, como eles fizeram com o Líbano. Por meio do profeta Abacuque, o Senhor declarou que o castigo da Babilônia seria beber o cálice da ira de Deus até enchê-la de espanto e calamidades, um cálice de julgamento e justa recompensa por seus pecados. E o quinto e último pecado que o profeta observa, pelo qual Deus executaria seu julgamento sobre a Babilônia, é a idolatria, referindo-se àqueles que tratavam objetos inanimados como se tivessem vida e inteligência. Os caldeus confiavam em seus deuses e atribuíam todo o seu sucesso a eles. Mas de que adiantava confiar nos ídolos? Eles não podiam fazer nada. A grande diferença entre os ídolos mudos e sem vida e o Deus vivo é que Deus está entronizado em seu santo templo. Não o templo terrestre de Jerusalém, mas o templo celestial, o templo com o trono da glória divina. A loucura dos idólatras seria exposta pela majestade do Deus vivo. Em resposta a Abacuque, Deus o lembrou de sua sabedoria, sua força e o seu triunfo final sobre os ímpios. Deus sabia que a Babilônia estava cheia de orgulhosos, gananciosos, violentos, bêbados e idólatras, mas o Senhor sabia muito bem como lidar com cada um deles. E amanhã, no último capítulo da nossa série, Abacuque vai compartilhar conosco a visão que recebeu de Deus e a diferença que isso fez na sua vida. É amanhã, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.